Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para dar umas dicas sobre os pré-socráticos. Os primeiros filósofos, aqueles que estão entre a cosmogonia, os mitos, e entre a antroposofia, entre a relação da natureza com o ser humano. Ou seja, existe explicar a gênese pela natureza, pelos mitos, existe explicar a natureza em relação com o ser humano, aquilo que o Sócrates começa a fazer. E no meio do caminho está a cosmologia, a natureza per si. Explicar que algum elemento da natureza é a arqué, a substância que forma tudo que existe. Estes intermediários entre os mitos e aquilo que Sócrates fazia são chamados de pré-socráticos. Lógico que eles não sabiam que eles seriam chamados de pré-socráticos, porque eles não sabiam que no século VI a.C. Sócrates iria nascer. Mas depois de Sócrates, os estudiosos da filosofia chamam eles de pré-socráticos, porque sabem que eles usam a razão e não tanto as explicações emocionais, míticas, como faziam as tentativas anteriores a eles, as que recorriam aos mitos. Por que no século VI a.C.? Porque começa a surgir ali uma classe comercial em Atenas, em que as explicações dos mitos não satisfazem mais. Já imaginou um carregamento de azeite indo da Grécia para a Fenícia, afundar em alto mar, e a explicação do marinheiro que sobreviveu ser: Poseidon estava nervoso, agitou o mar e derramou o carregamento de azeite. Ele está no fundo do oceano. Poseidon está se deliciando com o azeite. Eu acho que o comerciante não ficaria muito satisfeito. Precisaria haver uma explicação um pouco mais racional, um pouco mais ligado à natureza, para que esses episódios não se repetissem com tanta frequência. Uma primeira tentativa para se racionalizar foi procurar na natureza um elemento que fosse o tijolinho, que fosse a arquitetura que forma tudo que existe, a arqué. Essa tentativa de encontrar uma substância que forma tudo que existe é chamada de monismo. Então, o mito foi sendo substituído pelo logos, pela lógica. A necessidade da razão foi se tornando maior do que só o uso da emoção. Lógico que neste ambiente pré-socrático, a retórica, o uso da emoção faz com que surjam também os sofistas, aqueles que conseguem convencer pelo poder da palavra, pelo uso das emoções, que o Sócrates vai acabar criticando muito. Mas isso é assunto para quando a gente falar do Sócrates, tá? Entre os pré-socráticos, aqueles que encontravam ou tentavam encontrar uma substância que forme tudo que existe, nós temos o Tales, que dizia que a água é o que forma tudo que existe. O Pitágoras, em matemática vocês estudam o teorema de Pitágoras, né? Que dizia que os números formam tudo que existe. Em química vocês já devem ter ouvido falar do Demócrito, que o átomo forma tudo que existe.
Esta é uma visão bem rápida aí do módulo 3, para vocês terem uma ideia. Então, lembrem-se que as explicações míticas a gente chama de cosmogênese, cosmogonia. As explicações dos pré-socráticos já tem uma lógica da natureza, cosmologia. E relacionar a natureza com o ser humano, antroposofia. Até a próxima, pessoal!